Fala galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, na paz do Senhor, tudo tranquilo. E eu tô aqui hoje não só para dar estratégias, né? Porque como é uma aula muito corrida, a gente só tem 2 horas para falar em redação, e você sabe muito bem que redação é algo que a gente tem que praticar ao longo do tempo, não é assim do dia para a noite que a gente aprende a fazer um bom texto. Eu vim na realidade para poder dar dicas. Aquelas dicas que são essenciais para você fazer um bom texto e conseguir tirar de 7,5 a 10. Na verdade, a minha proposta é 9 e 10. Eu quero que você que está assistindo a aula agora tire nota entre 9 e 10. Menos que 9 para mim eu não vou ficar feliz. E nem adianta falar assim, professora, eu tirei 6. Não fala para mim depois que tirou 6, eu não quero nem saber. É de 9 para 10. Aí você vai pensar assim, pô, ela vai fazer milagre? Não, eu não vou fazer milagre. Porque você está estudando, porque você sabe escrever, porque você já fez um monte de cursos, já estudou num monte de lugar e você tem total condição de fazer uma excelente redação. Então tenha atenção a tudo que eu vou dizer. Se tiver dúvida, pergunta. A hora de perguntar é agora. Ah, professora, mas eu tive uma dúvida no dia seguinte. Ah, vocês me acham no Face, me acham aqui no concurso virtual, manda dúvida pra cá, tem e-mail, tem um monte de formas de me encontrar. Bom, a prova de redação de vocês tem peso 2 nesse concurso, né? Isso quer dizer que ele é mais do que fundamental. Tanto quanto a prova objetiva, principalmente as específicas, que tem peso 3, tem peso maior. Língua portuguesa, apesar de não ter tanto peso, é também fundamental. Sempre, sempre foi e vai ser sempre. Isso, né, eu tô prevendo um dia, uma prova de redação dessa, de um concurso desse aí da vida, vai acabar tendo peso 3. A coisa está crescendo, a coisa está aumentando e as pessoas sempre ignoram redação. Então, ó, tenha atenção a tudo que eu vou falar agora. Agora é a hora de concentração. Esquece brincadeira, esquece TV, esquece rádio, mãe, pai, namorado, noivo, seja lá o que for. Não é hora para ninguém agora. Agora sou eu, você e a banca, a redação. Então presta atenção no que eu vou falar, que é para não ter dúvida. Ou melhor, se tiver a dúvida, saber o que vai perguntar e como vai perguntar, tá? O Marcelo já mostrou aí que eu vou sortear livro, né? 2 de redação, livro que tá bombando no mercado. Graças a Deus, é um livro que tem ajudado muitos alunos a conseguir fazer uma boa redação. E ó, acredita na aula virtual. Sabe por quê? Eu não acreditava. Quando me convidaram lá atrás, há anos, para começar a dar aula virtual, eu falei assim, gente, mas como é que o cara que está lá do outro lado vai aprender? E funciona. Depois me convidaram para fazer aula de redação virtual. Eu falei, pô, piorou. Como é que eu vou dar aula de redação para uma pessoa que está lá em Curitiba? Como é que eu vou dar aula de redação para uma pessoa que está em Manaus? Cara, funciona. E vou dizer mais, funciona mais do que os meus alunos presenciais. Acredite se quiser. Talvez porque os telepresenciais se dediquem mais, né? Então acredita na aula virtual. Sabe por quê? Porque pode, porque você pode, porque funciona. Então, ó, atenção, é o que eu tô pedindo pra você. Vamos lá, então. Primeiro, analisando o seu edital. Você já leu? Quem não leu, presta atenção, porque eu vou explicar agora como é que funciona a correção. Por quê? Porque a banca vai corrigir a sua prova de redação. Aí depois você vai mandar pra mim assim, professora, há possibilidade de fazer recurso para minha redação? Eu achei que o examinador foi um honrar. Não foi bonzinho comigo, ele foi um Munhá, ele foi um ser das trevas, o ser do mal e corrigiu a minha redação de forma muito inapropriada. O que você precisa saber primeiro para poder me fazer essa pergunta, para poder solicitar esse recurso para mim? Você precisa analisar o que eles vão cobrar de você. Então vem aqui, olha para cá. No seu edital começa assim, conteúdo. O conteúdo da sua redação vale 40 pontos. Na letra A, o seu examinador solicita o seguinte, perspectiva adotada no tratamento do tema. Aí você vai pensar, o que é a perspectiva adotada no tema? É algo geral? Sim. É um tema geral, é um tema muito genérico para a perspectiva adotada no tema. Como é que você então tem que lidar com um tema geral desse aqui, com um aspecto geral de correção? A perspectiva adotada no tratamento do tema é o quanto você conseguiu ser objetivo na hora de apresentar os seus argumentos e o quanto os seus argumentos funcionam para defender a sua tese e o quanto a sua tese é capaz de recuperar o seu tema.
Essa é a perspectiva adotada. Então, esse critério, além de depender do examinador, depende do teu senso crítico que você vem treinando sua redação, beleza? Então, ó, nesse item A, por exemplo, a gente meio que fica na mão do examinador. Porque ainda que a gente acredite que tenha adotado a perspectiva do tema de forma objetiva e clara, pode ser que o examinador não entenda dessa maneira. Ah, professor, e aí? A gente fica na mão dele? Fica. Fica. E toda banca é assim. Toda banca tem um critério que é geral, em que a gente fica na mão do examinador. Item B. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. É muito parecido com a perspectiva adotada, né? Mas o que é a sua capacidade de análise? Você entendeu a proposta da redação? Por quê? A Fundação Carlos Chagas, às vezes, ela apresenta textos em que ela não cobra o tema de forma específica. Ela diz assim, ó, ela apresenta um texto e vai pedir para você: escreva uma dissertação a respeito do tema abordado no texto acima, sem retirar trechos desse texto. Na realidade, a banca te pede duas coisas, ela exige duas coisas do candidato nesse momento. Que ele leia o texto e entenda o texto. E 2, que você seja capaz de retirar o tema desse texto. Então, se você não tem essa análise crítica, se você não sabe ler de forma correta o texto, você não vai retirar o tema que a banca espera que você retire. E aí, a sua análise crítica, o seu senso crítico em relação ao tema proposto, fica prejudicado. E aí você começa a perder ponto em quase todos os critérios de conteúdo por conta disso, tá? C. Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Ou seja, o que é a consistência? O seu argumento, de fato, defende a sua tese? Ele comprova que a sua tese, que a sua ideia, que a sua proposta é verídica? Ele comprova isso? Outra coisa, como assim, professor? Como é que eu vou entender o que é clareza e coerência no seu encadeamento? Uma ideia tem que estar linkada à outra. Uma ideia precisa puxar a outra. De que forma? De forma que esses argumentos se relacionem de forma precisa comprovar a sua tese. Então tudo vai estar sempre relacionado à ideia que você vai levantar. E depois eu vou explicar como é que a gente faz esse encadeamento de forma estratégica. Aí ele diz assim, ó: a nota será prejudicada proporcionalmente, destacado entre vírgulas, para dar ênfase. Não é só porque é um adjunto adverbial deslocado, não. É para dar ênfase no texto. Caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. Isso quer dizer o seguinte: não dá para fazer nem paráfrase. Não dá. Geralmente eu oriento os alunos ao seguinte: tá sem ideia para fazer? Tá sem ideia para escrever? Na prova, alguma questão sempre faz com que a gente se inspire, com que a gente tenha uma ideia. Então lê, mas não pode copiar. Não dá nem para fazer paráfrase. Ah, eu vou escrever com as minhas próprias palavras. Não, não rola isso. Não dá para fazer assim. Escreve com a sua ideia, com a sua cabeça, respira, vai no banheiro, lava o rosto, põe a mão para cima, pede para alguém te ajudar. Agora, não copia, não copia. O que é uma abordagem tangencial, parcial ou diluída? E ainda diz assim, ó, em meio a divagações. Geralmente, isso acontece quando o candidato, na argumentação, começa a encher o desenvolvimento de exemplos. Do tipo, a corrupção é prejudicial a toda a sociedade. Prejudica a saúde, a educação, o transporte público, o desenvolvimento social. Aí começa a dar um monte de exemplo. Isso é um tipo de desenvolvimento que é tangencial, que está diluído em meio de divagações. Por quê? Não adianta, filho, não adianta. Você vai colocar 10 exemplos. Se você não fundamentar nenhum, você cai aqui, ó. E aí, sabe o que vai acontecer? Esse tipo de conteúdo é o conteúdo em que você fica na mão do examinador. Então, se o examinador pega um desenvolvimento, pega um texto em que está cheio de exemplos, mas que nenhum consegue fundamentar a sua tese, fundamentar, discutir, argumentar,
Se nenhum desses exemplos faz isso, você divagou. Se você está divagando, todos esses critérios aqui são prejudicados. E o examinador vai olhar e vai fazer assim. Ah, esse item vale 40 pontos. Esse cara não escreveu nada, ele não conseguiu defender nada, ele não conseguiu argumentar nada. Ah, 40 não vale não, vou dar 25, 30, que geralmente é o que os alunos que ficam na nota de massa ganham. Professor, o que é uma nota de massa? A nota de massa, ela vai de 5 a 6,5, dependendo do concurso, até 7. Mas de 5 a 6,5 é uma nota de massa. Professora, como é que a gente cai na nota de massa? A gente cai na nota de massa aqui, ó, nesse critério. Por que a nota de massa cai nesse critério? Porque é exatamente o momento que a gente fica na mão do examinador. E aí, o que é que o examinador vai fazer? Ele vai fazer ele vai dar uma nota por comparação, da seguinte forma. Poxa, eu acabei de ler uma redação que era muito boa, com 2 argumentos mais ou menos que comprovassem, mas boa. Essa aqui, nossa, o cara não consegue comprovar nada porque ele colocou 10 exemplos só num desenvolvimento e não fundamentou. Ah, eu dei 8 pro cara, eu não posso dar 8 para esse, eu não posso dar 7,5. Esse aqui não tem tanta condição de escrever como aquele ali. Pô, eu não vou dar uma nota assim. E aí, dentro desse critério, o examinador tem a possibilidade de fazer essa nota por comparação. Ah, professora, mas isso acontece? Claro. Tem dúvidas? Se é um critério geral em que o examinador tem essa possibilidade, por que ele não vai fazer? É claro que é assim que é feito, tá? Então, ó, atenção à sua argumentação. Eu vou explicar como você vai fazer uma argumentação de forma bem objetiva. Segundo critério avaliado, a estrutura. Na estrutura, você pode ganhar até 30 pontos, é a pontuação máxima. Item A, respeito ao gênero solicitado. Aqui existe até uma polêmica entre os teóricos entre a relação de gênero e tipo, né? Tipo textual, isso vale até para a prova de gramática, nós temos 5 tipos. A narração, a descrição, a injunção, o diálogo e a dissertação, que se divide em 2, a exposição e a argumentativa, tá? E o gênero é tudo aquilo onde o texto acontece. Qual é o gênero da gente hoje? O nosso gênero é a redação para concurso. E na redação para concurso a gente usa um tipo, que é a dissertação argumentativa. Olha, professora, mas a banca não colocou de forma explícita que é uma dissertação argumentativa. Tudo bem, mas ela pediu para você se posicionar. Não, professora, ela nem colocou que é dissertação argumentativa e nem pediu para eu me posicionar. Você vai fazer uma dissertação argumentativa do mesmo jeito. Por quê? Porque é assim que se faz para concurso, isso se chama técnica. Não adianta fazer um texto para qualquer lugar. Redação para concurso é outro esquema, é outro texto, tá bom? Então, ó, qual é o gênero solicitado? Aqui, a banca vai entender gênero como dissertação. A gente entende que o gênero é o quê? Redação para concurso. E qual é o tipo que eu tenho que fazer? Uma dissertação argumentativa em que eu me posicione. B. Progressão textual e encadeamento de ideias. O que é isso? O que é a progressão textual? Como que o seu texto vai evoluir à medida que você consegue apresentar as suas ideias. Ou seja, você vai apresentar um tema, você vai apresentar uma tese, você vai apresentar os argumentos, você tem que ter uma conclusão. O que é a progressão? O quanto tudo isso que você escreveu está relacionado ao ponto de 1. Os seus argumentos defenderem a sua tese e 2. Você conseguir fazer uma conclusão que de fato comprove que tudo aquilo que você escreveu é de fato verdade. O seu tema, os seus argumentos tem que fazer com que seja possível você concluir exatamente aquilo que você concluiu. Tudo que você escreveu tem que progredir ao ponto de você fazer uma conclusão coerente com as suas ideias. C. Articulação de frases e parágrafos, que é a coesão textual. Ou seja, o que é a coesão? E isso é muito importante. Eu vejo aluno que às vezes viaja porque não presta atenção. A ideia é de oposição, mas coloca um E. A ideia é de soma, coloca um contudo. E aí começa a trocar os conectores. Segunda coisa que os alunos fazem muito
deixam os parágrafos soltos, exatamente porque não colocam um assim, um dessa forma, contudo, entretanto, ademais, não coloca conector nenhum, só deixa o período solto. E aí as ideias ficam perdidas, não tem como. Então a sua coesão fica prejudicada. Uma outra coisa que também prejudica demais a coesão na prova, o fato de os alunos separarem as orações subordinadas das principais. Isso sempre acontece. Principalmente com as causais, concessivas e temporais. Não dá para separar a oração subordinada de principal. Não por ponto, em que uma fica num período e outra fica no outro. Não. Você vai marcar com vírgula quando ela tiver, a subordinada estiver anteposta. Perfeito. Mas separar com ponto, isso não rola, não pode. Isso prejudica não só a sua coesão, mas vai prejudicar a progressão textual. Você vai acabar não vai conseguir articular as ideias e ainda vai errar em gramática. Tá? Terceiro item que vai ser avaliado: expressão. A expressão também vale 30 pontos. O que vai ser visto na expressão? Na expressão, o examinador vai fazer a avaliação da expressão, não será feita de modo estanque ou mecânico. Olha lá, ó. Ele está dizendo modo estanque ou mecânico. Mas sim, de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se: a. Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo e especialidade. Ou seja, não tem essa de que técnico pode escrever pior do que quem vai fazer para analista ou o contrário. Não existe isso. Todo mundo tem que escrever bem. Norma culta, padrão, Celso Cunha na veia, tá? É isso. Lê esse critério assim. B. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. Gente, não é porque você vai usar a norma padrão, Celso Cunha na veia, que você vai ficar usando português arcaico e latim. Não faz isso não. Pra que você vai fazer isso? Tá arriscado o examinador nem saber o que você está falando de tão arcaico que é o português que você está usando. Palavras simples. Se expresse da forma como você está acostumado. Não precisa modernizar. Não precisa escrever difícil. Não. Escreva claro. De forma clara. Seja objetivo. Não inventa palavra. Não inventa conjunção. Não faz isso não. Tá bom? C. Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens. Estrutura gramatical. Quem faz a prova, quem estuda para a parte de gramática também resolve bem aqui. Estrutura sintática de orações e períodos, aquilo que eu acabei de falar. Questão da vírgula, a separação. Elementos coesivos. Em elementos coesivos não entra só a relação entre os períodos com o uso das conjunções. Não, mas a forma como você usa os pronomes. Se você usa os pronomes de retomando de forma correta. Se você está usando o pronome objeto no lugar que ele tem que ficar. Se você usa o pronome que funciona como sujeito de forma correta. Então, tudo que é coesão está relacionado à elipse, ao uso de pronomes, ao uso de conjunções, ao uso de preposições. Sempre, sempre. É o que vai ser avaliado aqui. Então, olha que problema, você perde ponto duas vezes, né? Porque se você erra um elemento coesivo, você também perde ponto lá em cima em coesão. Por causa da progressão textual. Concordância verbal e nominal. Se der tempo hoje, eu ainda vou dar umas dicas de gramática que os alunos não observam na prova de redação. Observam na prova de múltipla escolha, mas na redação geralmente erram. Que é a questão, por exemplo, de concordância com ser apassivador. A gente coloca assim, observa-se as transformações na sociedade a todo momento. Não observa-se as transformações, mas observam-se as transformações porque as transformações são observadas. E aí, como a gente tem uma tendência a escrever na terceira pessoa, porque o texto dissertativo ele tem que ser um texto impessoal, a gente não tem atenção à questão do ser apassivador. Em observa-se não é um sujeito indeterminado. Cuidado com isso, isso é muito comum, tá? Pontuação. Pontuação nem se fala. Regência verbal e nominal, principalmente a verbal, como, por exemplo,
o verbo visar, assistir, tem que ter atenção a eles. Emprego dos pronomes, eu já falei. Flexão verbal e nominal, os elementos coincisivos e emprego de pronomes está diretamente relacionado. Flexão verbal e nominal, olha isso aqui, gente, é flexão, sabe? Futuro do subjuntivo, infinitivo pessoal, pretérito imperfeito subjuntivo. É isso aqui que o examinador avalia e geralmente é o que a gente mais erra. Uso de tempos e modos verbais, ou seja, você consegue manter a correlação? Você sabe que o futuro do pretérito trabalha com pretérito imperfeito subjuntivo? Que o presente do subjuntivo pode sim trabalhar com o presente do indicativo e vice-versa? Exatamente aí. Grafia e acentuação. Aí eu queria ressaltar uma coisa, que eu sempre observo nas provas dos alunos. Quando o candidato faz um bom texto e ele tem um erro de pontuação, nas 30 linhas, geralmente o examinador finge que não viu. Ele não desconta ponto. Como tem uma redação que eu mandei para vocês, hoje a gente vai analisar, em que o candidato faz meio que uma paráfrase. O examinador até observa, mas não penaliza a ponto de o candidato perder o concurso. Pelo contrário, tomou posse em todos eles. Então, olha só, dentro desse critério de gramática, o examinador dá a chance ao candidato de que, ainda que ele cometa um deslize gramatical, de essa nota ser comparada com todo o texto. Se o cara, numa prova de 30 linhas, tem um erro de pontuação, isso não quer dizer que ele não sabe pontuar. Quer dizer que, naquele momento, ele estava nervoso, ele não prestou atenção e por isso deve ser penalizado. Agora, já vi examinador murrar. Já vi examinador tirar ponto até porque eu sentiu que o cara no texto respirou. Isso acontece, tá? Bom, mas eu tenho certeza que a sua redação não vai ser corrigida pelo murrar. Vamos lá. Na aferição do critério de correção gramatical, olha lá o que ele está dizendo. Por ocasião da avaliação de desempenho na prova discursiva, redação. A que se refere a este capítulo, poderão, presta atenção que toda hora alguém manda isso no meu Facebook. Poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor. Antes, tá vendo esse ou? Exclui. Antes ou depois. Isso quer dizer o seguinte, você pode usar o acordo anterior à ortografia oficial antiga ou a nova. Mas você tem que ser coerente, você viu o ou? Ou você usa uma no seu texto todo, ou você usa a nova no seu texto todo. Não vai fazer salada. Redação não é culinária. Então não mistura a ortografia. Ou faz tudo na nova, ou faz tudo na antiga. Professora, eu não sei nada do novo acordo ortográfico. Isso vai ser um problema, tem que saber alguma coisa. Por quê? Pode cair na prova de gramática? Pode. As duas normas valem. As duas são oficiais. Estamos ainda no momento de transição. Professora, mas você acha que na prova de português, por exemplo, na de gramática vai cobrar? Não, não acho. Sinceramente. O máximo que pode acontecer naquelas questões de redação, em que ele pede para você assinalar o item correto ou errado, que esteja de acordo com a norma, com o padrão, aparecer alguma coisa relacionada à ortografia ou acentuação. No máximo. Não acredito que você vai cair na sua prova, não. Agora deu uma de mandinar, né? Tá. Será atribuída nota 0. Já tive aluno que tomou 0 e falou assim, professora, por que eu tomei 0? Aí eu falei, lê o edital. Fugir à modalidade de texto solicitado e ao tema proposto. Como é que você vai fazer uma narração se o texto é uma dissertação? Como é que vai fazer uma descrição se você tem que fazer uma dissertação? Zerou. Não respondeu ao tipo que ele pediu. B. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Apenas com desenhos, números e palavras soltas em versos. Ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Você tem margem. Margem é para ser seguida. Não vai fazer bolinha, coração, botar quadradinho. Na hora da prova, no rascunho, você faz o que você quiser. Na folha que você tem que entregar, você não vai fazer nada disso, tá bom? Por quê? Porque o murrar pode estar lá presente. Vai dar mole. Tá escrito no edital. Depois não tem como fazer recurso. C. Se ela for assinada fora do local apropriado. D. Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. Já vi texto que um aluno assinou. Senhor examinador, por favor, se a minha redação tiver algum problema, eu preciso de aulas particulares, e deixou o telefone. O cara tá no nível do desespero total.
Porque hoje tem até Facebook, nem precisava disso, né? Mas a galera surta. Não pode fazer isso, não coloca o telefone, não assina. Nada disso. Se ela for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade. Se você fizer a sua redação a lápis e depois passar a caneta, apague. Não só porque vai ficar uma parte escrita a lápis e outra caneta, não é isso. Mas por questão de legibilidade, capricho, limpeza na sua folha de prova. F, se estiver em branco. Pô, é óbvio que vai tirar 0, né? G, apresentar letra ilegível e incompreensível, gente. Esse item aqui é o item que, assim, quando eu vejo, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho. Sabe por quê? Eu corrijo muita redação. Eu tenho um monte de alunos. Sabe o que é um monte? Um monte, do Brasil todo. E sou uma pessoa muito feliz por isso, por poder contribuir, por ajudar. E aí, uma vez, esse aluno, inclusive, dessa redação que eu mandei pra vocês, foi aluno meu, ele é do Sul, e hoje ele tá no TRT de lá, ele não conseguia tirar nota boa, ele tava fazendo curso de redação comigo já há 1 ano. E ele falava assim, não é possível, eu tô fazendo aula com você já tem 1 ano e eu não tiro nota boa. E eu falei pra ele assim no e-mail, ó. Eu não vou falar o nome dele, que ele pediu pra não falar o nome dele. Fulano, se você não melhorar a sua letra, você não vai passar. Compra uma caligrafia urgente. Sabe o que aconteceu? Ele respondeu um e-mail pra mim brabo, brigou comigo, sumiu. Ficou uns 2, 3 meses sem falar comigo. Um belo dia, aparece um e-mail. Professora, gostaria de pedir desculpas pelo último e-mail, porque ele tinha brigado comigo. A minha mulher leu o seu e-mail, comprou uma caligrafia pra mim, e eu tô fazendo a caligrafia desde lá. Pasmem, tirei 8,5 na redação. O cara escrevia bem, ele já tinha entendido o que era estratégia, o que era técnica de redação. Mas o filho não melhorava a letra. Aí você deve estar pensando, professora, eu tenho que fazer letra cursiva ou letra de forma? O seu edital não especifica a letra que você tem que fazer. Se fosse um edital da ESAF, você teria que fazer letra de forma. Mas eu já vi aluno fazer redação para ESAF com letra de forma e eles corrigirem, não tirarem ponto. Porque a ESAF exige letra cursiva. O CESP também não desconta ponto se é cursiva ou se é de forma. E a FCC? Também não. Mas é óbvio que se você fizer uma letra cursiva, legível, bonitinha, geralmente as mulheres ganham nisso, né? É muito melhor. Conclusão. Ele melhorou a letra. A nota dele foi 8,5, 9, 9,5, 9,5, 9,5, ele passou em todos os TRTs. Que ele fez TRF também de Minas, que ele fez um de Minas. Eu não sei agora se não foi TRF, ou se foi TRT de Minas, agora não me lembro. Tá aí na prova que eu mandei pra vocês. Então, olha só, cuidado com a letra. Uma coisa é o examinador derrubar você, outra é você se derrubar. Se você se derruba porque tá cheio de problema, nego tá perturbando, buzinando no ouvido, sei lá o quê, tudo bem. Agora, se você se derruba porque você não tá tendo dedicação com a sua própria letra, não fala pra mim não. Porque eu vou ser obrigada a dizer pra você, filho, compra uma caligrafia. Tá? Assim como eu fiz com ele, ele tá feliz da vida, hoje ele é meu amigo, ele me ama, eu amo também, acabou. Então, presta atenção na letra. Não deixa a letra te derrubar. Sabe por quê? Se o examinador ele não entende, ele vai se esforçar para entender. Ele vai receber aquela redação lá grandona. Ele vai ler, vai falar assim, nota de massa. Vai ficar com 5, 6,5, por aí. 6. Na prova discursiva, redação, a folha para rascunho no caderno de provas será de preenchimento facultativo, ou seja, você usa o rascunho se você quiser, se você não quiser não tem problema. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca examinadora. Então, ó, o cara não vai ler seu rascunho, tá? 7. Se ler, ele não pode considerar. 7. Na prova discursiva, redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos de 20 e 30 de coração. De coração. Agora é momento de cheteteca. Uma pessoa que vai para uma prova de concurso, tá na 18ª linha e tá esticando a letra para chegar a 20, não tá com uma boa argumentação. Uma boa redação tá entre 23 linhas e 30. Agora também tem gente que escreve demais e precisa de 35, também não rola. Então, cuidado. Por isso é tão importante ter organização de pensamento para poder fazer um bom texto. Professor, você vai explicar como é que faz? Vou, mas primeiro você tem que entender o seu edital para você não mandar assim, professora faz recurso à toa, né?
8. Redação terá caráter classificatório e eliminatório. Será avaliada na escala de 0 a 100. Ó, nunca vi ninguém com menos de 5 na FCC, não. Mas já vi gente com 9 e 10. Considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50. Por isso, nota de massa. Até 7 é uma nota de massa. Então, aqueles que nunca fizeram uma prova de redação encontrarão esta folha na prova, escrita assim, rascunho. Aqui você faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Pode deixar um bilhete para sua mãe, se você quiser. Mas sugestão, use essa folha de rascunho para montar o esquema que eu vou te ensinar de estratégia de conteúdo. Para você não falar assim, ai, professor, o meu problema é começar a redação. Ai, professor, e se eu não souber nada sobre o tema, como é que eu vou fazer? Eu não conheço o assunto, então eu vou te explicar, tá? Então, ó, isso aqui é uma folha de rascunho. Observa que ela tem a numeração, ela tem a margem do lado esquerdo, ela tem a margem do lado direito. Você não pode passar para um lado, você não pode passar para o outro. No rascunho você pode, no oficial você não pode não, tá? A oficial tem que ser limpinha, bonitinha. Margem de separação silábica. O pessoal sempre me pergunta sobre isso daqui. O seu parágrafo tem que ter um recuo. De quanto, professora? 1 dedo, 2, 3? Não precisa ser muita coisa, não. Algo só que mostre que você sabe o que é um parágrafo. Que um parágrafo ele tem que estar recuado. Que aí, quando você continua o seu texto, os outros períodos começam bem lá na margem. Então, para que serve o recuo? O recuo serve para mostrar para o examinador que você sabe que um parágrafo inicia um novo tópico, inicia uma ideia ou encadeamento da anterior, mas com o quê? Com o recuo. Não pode esquecer o recuo. E no final? Professora, eu preciso aqui, ó, dos negócios e da ciência. Ah, eu botei o da... E o ciência eu já comecei lá embaixo, sabe por quê, professora? Na hora eu tava nervoso, não me lembro como é que faz para separar a sílaba. Faz isso não. Se é no CESP, você vai perder ponto em margem e paragrafação, porque eles têm um critério para isso. A FCC vai tirar ponto lá naquele item 1, porque ela pode fazer o que ela quiser. Se ela olhar e falar assim, nossa, mas essa redação tá horrível, esse cara também não apresentou um tema dentro da perspectiva de análise crítica, aí eu vou tirar ponto aqui, ó, e ele vai tirar. Então, o que você vai fazer? Vai separar a sílaba de forma decente. Você é um candidato a um concurso público, estuda pra caramba, tem que saber separar a sílaba. Ah, professora, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz um dá grandão aqui. Põe a mão pra cima e pede pra Deus te iluminar. Iluminar o examinador na hora também, tá? Ah, como é que faz? O traço translineador. Isso aqui não é hífen. Isso é um traço translineador. Prazer, aluno, aluno... Prazer, traço translineador. O que você vai fazer? Vai lá para o outro lado. Olha aqui, margem. Começa a palavra. Ah, professora, mas eu tô tão acostumada a botar um tracinho aqui do outro lado. Não tem. Não tem tracinho do outro lado. O traço translineador é só esse aqui. Só ele fica ali. Ah, professora, eu botei embaixo. Põe a mão para cima e pede para Deus iluminar o examinador e você também. Porque o traço translineador é do lado. Botei em cima. Gente, eu não faço ideia do que seja isso aqui em cima. Para mim é uma mancha que você deixou na prova. Marcou o texto. Traço translineador é ao lado. Ao lado. Não pode aqui embaixo, não pode em cima. Ouviu, né? Depois eu falei assim, a professora não falou o que era um traço translineador. Aliás, o que é um traço translineador? Tem gente que não sabe, né? Então, é isso aqui. Professora, mas como é que eu faço então para separar uma palavra com hífen? Eu duvido, mas eu duvido que na prova de redação você vai querer usar uma palavra com hífen. Porque vai dar a dúvida. Novo acordo, antigo acordo, tem hífen, não tem hífen, é junto, dobra S, não dobra R, não dobra, como é que faz? Você não vai usar. Mas se você usar, é o traço translineador aqui, segue o da palavra com hífen aqui. Tá bom? Só para a palavra com hífen que isso daqui vale. Então não tem essa de separar sílaba e tal. É assim que separa e é assim que faz paragrafação. Professora, tem que ter essas marcas? Tem que ter essas marcas. Uma vez um aluno escrevia assim, ó, banana. Aí começava o texto. Outro parágrafo, banana. Eu conto sempre isso porque isso é verdade mesmo. E começava. Gente, depois o cara apagou. Olha só, não faz isso não precisa isso para marcar início de parágrafo. É um recuo. Você vai lá, marca assim, ó, pega o dedo do mindinho e marca, pronto, tá bom.
Precisa mais do que isso. Então, olha só, vamos lá avaliar o tema. Isso daí é uma proposta de redação da FCC. Proposta de redação da FCC. E tá lá assim, ó. Prova de 2010. Conforme edital 01/2010, de abertura de inscrições, capítulo lá, ele avisa isso, ó. Isso aqui tava na prova. Será atribuída nota 0 à prova de redação que não observar os limites mínimos de 20 linhas e o máximo 30. Ele colocou no seu edital e ele colocou na sua prova de novo. Você sabe por quê, né? Professora, eu fiz 19,5 de linha. Tudo bem, 19,5, você já está na 20ª, né? Mas aí você está esticando o texto. Professora, eu fiz 18 linhas. 19 linhas. Você não fez 20? Tá dizendo ali, ó, vai ser atribuída a nota 0. Pô, professora, com 19? É. 2. Leia com atenção o texto seguinte. Gente, quando ele diz assim, leia com atenção, é para você prestar atenção. Isso quer dizer que você tem que marcar a palavra. Professora, por que eu tenho que marcar a palavra? Porque você tem que retirar desse texto a ideia central. Por 2 motivos. 1. Pode ser que o examinador não coloque o tema de forma objetiva. Segundo motivo. Como é que você vai abordar bem o tema? Como é que você vai poder encadear ideias, fazer uma progressão, se você não sabe sobre o que você tem que falar? Então, ler o texto com atenção é: qual é a palavra-chave desse texto? Porque nesse texto tem uma palavra-chave. Se o examinador não me dá o tema, é sobre isso aqui que eu vou ter que botar. 2. Por que eu tenho que ter a palavra-chave se o examinador me deu o tema? Porque a sua tese vai ter que versar sobre essa ideia. Vai ter que estar ali. Não tem jeito. Então, vamos lá. Muita gente vê como opção compulsória a decisão entre julgar com a cabeça e julgar com o coração. No primeiro período, todo o texto apresenta a ideia que vai ser discutida. Todo o primeiro período. Então, aqui ele está falando sobre uma ideia. E se eu fosse resumir essa ideia a uma única palavra, a que palavra eu resumiria? Julgar. Julgar é a palavra que resolve, que define esse primeiro período. Nesses termos, razão e sentimento tornam-se incompatíveis. Opa! Então, essa palavra que eu resumi aqui, julgar, vai ser discutida a partir de 2 ideias. Quais? Razão e sentimento. Então, eu vou falar a partir da razão e do sentimento. Coração e cabeça. O homem deveria reconhecer e homenagear sua complexidade, jamais admitindo essa drástica separação, pela qual tanto o sentimento como a razão saem diminuídos. Ele está te falando aqui que razão e sentimento, em relação a julgar, devem trabalhar o quê? Juntos. Você não pode fazer o quê? Uma drástica separação. 3. Levando em conta o que afirma esse texto, redige uma dissertação em que você se posicionará. Olha lá. Uma dissertação quer dizer que tem que ser um texto formal, em que você apresenta uma tese, essa tese tem que ser defendida e tem que ser um texto impessoal. Pô, professora, me explica um negócio. Como é que eu vou fazer um texto impessoal e me posicionar? Quando a gente fala em texto impessoal aqui, a gente está falando sobre o aspecto gramatical. Você não vai usar a primeira pessoa do singular nem a primeira pessoa do plural. Ah, professora, mas eu não posso usar nunca? Olha só. A primeira pessoa do singular você não pode usar nunca. Mas a primeira pessoa do plural eu já vi os alunos usarem e os examinadores não descontarem ponto. Mas já vi examinador descontar.
Então, assim, tem aluno que fez uma mega redação, usou a primeira pessoa do plural e a sensação que eu tenho é que o examinador fingiu que não viu. Agora, já vi aluno fazer um texto razoável, usar a primeira pessoa do plural e o examinador marcar, sublinhar, tirar ponto. Professor, e aí? É orientação. Se eu fosse candidata e fosse fazer um texto desse, eu não usaria a primeira pessoa do singular nem a primeira pessoa do plural. Ah, professora, mas eu vou usar a primeira pessoa do plural. É assumir um risco, tá? Uma outra coisa. Se posicionar é dar a opinião sem dizer eu ou nós. Eu trabalho com redação para o Itamaraty também, né? Para os alunos da diplomacia. E o Itamaraty, que trabalha junto com o CESP, é uma redação que é corrigida tanto pelos professores de língua portuguesa quanto pelos diplomatas, é um texto cheio de problema, muito pior do que o que vocês estão acostumados. E o Itamaraty sempre descontou ponto de uso de primeira pessoa. Mas há 2 concursos atrás, um aluno fez eu penso, eu acredito, eu acho, lá, e a redação dele foi publicada, ele passou. Então assim, professora, qual é o critério? O critério é do examinador. Mas eu como candidato tenho que fazer o quê? É assim que você tem que pensar. O que eu tenho que fazer como candidato? Não correr risco. E aí, como é que você não corre risco? Não usa a primeira pessoa. É igual na prova de gramática. Você está vendo a questão é polêmica. Aí você olhou e pensou, poxa, a questão vai ser anulada, eu vou marcar qualquer coisa. Isso não é agir de forma inteligente. Você tem que marcar o item que é menos pior. Não tem essa de que a questão vai ser anulada. E se a questão não for anulada? Não pode fazer isso, tá bom? Bom, então olha o que ele diz. Você tem que fazer uma dissertação em que você se posiciona. Então, uma dissertação argumentativa que vai ser escrita de forma impessoal. De modo claro e coerente, diante do seguinte tema. Quem julga, sem equilibrar lucidez e sensibilidade, não alcança a justiça. Então, ele está falando sobre o ato de julgar e ele está afirmando que tem que ter o que nesse ato de julgar? Equilíbrio entre razão e sentimento. Por que ele está dizendo que isso é importante? Porque senão você não tem a justiça. Então, esse é o tema e você tem que bolar uma tese sobre isso. Mas você tem que bolar uma tese que esteja relacionada diretamente a esse tema. Bom, aí eu trouxe a redação desse aluno. Que tá lá agora, servidor do TRT. Que a gente vai ver depois. Então, olha só. Qual é a diferença entre o texto informativo e o expositivo? Por que você não vai fazer um expositivo? Se você apenas relatar, se você apenas expor uma informação, você não está fazendo o gênero, né, que a banca chamou de gênero, mas você não está correspondendo ao tipo textual que a banca solicitou. Qual é? A dissertação em que você se posiciona. Qual é a diferença de uma para outra? Na redação argumentativa, você tem que apresentar uma ideia sua. E depois, no decorrer desse texto, você tem que provar que essa sua ideia é verdadeira, que ela é coerente com a proposta que foi apresentada pelo examinador. Então, olha só, como é que funciona um texto dissertativo? No texto dissertativo, a sua introdução tem que ter a apresentação da ideia principal, a ideia que vai ser defendida. Então você vai ter um primeiro período em que você vai apresentar o tema e um segundo, terceiro, em que você vai discutir o tema. Ou seja, entre o segundo e o terceiro período, se você fizer 3 períodos na introdução, você pode fazer de 2 a 3, menos do que 2 não dá, você vai ter que apresentar a sua tese. Por que você vai fazer isso? Porque o seu leitor, ele precisa saber sobre o que trata o seu texto sem ter que recuperar o tema. Quando é que uma introdução ela é boa? Uma introdução é boa, uma introdução ela é passível de uma boa nota quando o seu leitor consegue recuperar o tema sem ter lido o tema. Ou seja, se o leitor consegue saber sobre o que você vai falar sem ter lido o tema da sua prova, a sua introdução é perfeita.
Então, na introdução, você vai delimitar as ideias que serão discutidas, tema e tese. O desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais extensa do texto. Nesta, o autor discute o tema principal. Olha, como a redação de vocês é uma redação que tem 30 linhas, o ideal é que você faça um desenvolvimento com 2 ideias e 2 parágrafos. Então, você vai ter um parágrafo para a introdução, em que você vai ter de 2 a 3 períodos. E um desenvolvimento com 2 parágrafos. Cada parágrafo trabalhando com uma ideia, tá? Que podem se somar ou que podem ser contraposição. Podem trabalhar relacionados de forma oposta. Ela geralmente é desenvolvida em 3 parágrafos, principalmente para aquelas redações de 60 linhas, como acontece às vezes na PRF para o CESP, né? Como na FCC a gente tem uma redação de 30, se você trabalhar 2 ideias no seu desenvolvimento, tá ótimo, não tem problema nenhum. E essas 2 ideias, elas têm que fundamentar a sua tese, a sua proposta. E a conclusão? A conclusão é o fechamento das ideias apresentadas, ou seja, tudo que você escreveu permite fazer essa conclusão? Permitiu? Se permitiu, seu texto está ótimo. Por quê? Porque se tudo que você apresenta permite, de fato, chegar à conclusão que você expôs, é porque você consegue fazer uma retomada do seu texto. E aí você não pode fazer conclusões utópicas do tipo: então, se o jurista, se o juiz julgar com perfeito equilíbrio, todos os males da sociedade acabarão. Isso é uma conclusão utópica. Sua tese, o que você escreveu, seja lá o que for para apresentar, não vai permitir que isso seja uma conclusão verdadeira. Porque ela é utópica, ela é idealista, ela é romântica. Então não pode, tem que ser uma conclusão objetiva, fria, racional, que comprove aquilo que você escreveu, ponto. Nada de delírio. Não é momento de ser patriota aqui na conclusão. Então vamos lá para a redação agora do... Eu não posso falar o nome dele que ele não deixa. Do meu aluno querido. Essa é a letra? Essa é a letra dele, melhorou. Era muito pior. Nessa redação ele tirou 9,5. E aí, ele conseguiu... Por que aconteceu com esse menino? Ele escrevia muito mal e tirava um monte de nota baixa, né? Não conseguia passar. Ele fazia concurso pro Brasil todo. E não passava. Quando ele melhorou a letra, ele começou a passar para tudo quanto foi lugar. TRF, TRT, lá. E ele ia para os lugares, tomava posse, saía de um e ia pipocando até chegar perto de casa. Aí saiu esse concurso aqui, que eu acho que foi pro Paraná. E aí ele foi lá, passou, tomou posse e ficou mega feliz, porque estava do lado de casa, né? Então, só porque ele melhorou a letra. Claro que teve todo um processo de elaboração textual, porque ele escrevia muito mal. Depois ele melhorou, conseguiu entender a técnica, mas tinha que melhorar a letra. Então, vamos observar como é que funciona a introdução. Tema de extrema importância para a sociedade, cercado de polêmica, o ato de julgar é a tarefa das mais difíceis. Gente, ato de julgar. Isso aqui lembra o quê? Palavra-chave do texto. Olha que perfeito. É assim que você tem que fazer. Se você tem uma palavra-chave, você tem que apresentar uma definição sobre essa palavra-chave. Presta atenção aqui, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Professora, isso é comum, é geral. Eu não sei começar um texto. Eu não sei começar uma introdução. Como é que eu faço? Eu leio o tema, eu tenho as ideias. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha só. Como é que faz aqui pra ficar branquinha a tela? Que eu esqueci? C. Olha aqui, olha pra mim. Tem um tema lá, não tem? Você tirou a palavra que eu falei. Então, em relação ao tema e à palavra, se você não sabe como começar, você vai apresentar uma definição no primeiro período, que é no esqueminha que tem logo depois aí que eu expliquei. Por que você vai apresentar uma definição? Olha pra mim.
toda vez que a gente está argumentando, conversando, discutindo com uma pessoa, os assuntos às vezes não acabam indo para lados completamente diferentes? Aí a gente, num determinado momento da conversa, para falar assim, peraí, nós estamos falando de coisas diferentes, eu estou falando disso, disso e disso, você está falando disso, disso. Porque o tema é geral, porque o assunto é geral. Então, se eu não especificar para você sobre o que eu vou discutir, você vai poder ler, entender qualquer coisa. Então, o que você vai fazer para o seu examinador? Você vai definir o que você vai apresentar, para não dar margem para o examinador discutir com você, para não dar margem para ele ler o que ele quiser. Então, não pode fazer isso. O que você vai fazer? Você vai olhar para o tema e vai definir. O que é ato de julgar? Ato de julgar para você. Você vai apresentar uma definição. Todo o seu texto vai ter que partir dessa definição. Por quê? Porque o examinador vai ler o seu texto a partir dessa definição. Então, olha lá. Você viu o texto da prova, você viu o tema da prova, você retirou uma palavra-chave e você vai definir. Aqui a gente vai definir ato de julgar. Ou julgar, que foi a palavra-chave que a gente colocou. Então, ó, ato de julgar para esse meu aluno que fez a redação é uma coisa, para você é outra, para mim é outra. Então defina, mostre para o seu examinador, olha, não interessa, ô Munha, o que você entende por ato de julgar. No meu texto, ato de julgar é isso aqui. E aí desenvolve o seu texto a partir disso. Entendeu? Se toda a redação começar com uma definição, grandes chances de arrebentar, de tirar notão. Então apresenta uma definição. Vamos ver se ele faz isso aqui no texto dele. Aperta C de novo, né? Sim. E aperta D. Ó. Tema de extrema importância para a sociedade, cercado de polêmica, o ato de julgar é tarefa das mais difíceis. Vê se ele não definiu. Definição. O que é um ato de julgar? Tarefa das mais difíceis, de extrema importância para a sociedade e polêmico. Então é sobre isso que ele vai falar. Por que o ato de julgar é difícil? E lá no final, a conclusão dele tem que ser pertinente com essa proposta. Olha isso aqui no primeiro período. Então no primeiro período, o que eu faço? Eu faço uma definição da palavra-chave do meu tema. Por isso é tão importante ler de forma consciente, para poder saber o que é a palavra-chave, o que é o tema, conseguir recuperar isso no seu texto. Isso geralmente está no primeiro período do texto motivador. Professora, posso copiar? Não pode copiar nada. Não pode. Segundo período. Enquanto alguns optam por agir com o coração, enquanto alguns optam por agir com o coração, outros buscam a estrita legalidade. Volta lá no tema. Ele está falando o quê? Da necessidade de equilibrar, não é? E aí, olha o que ele mostrou. Que tem uma galera que quer julgar com o coração e outra que quer julgar com a razão. Aí, olha só. Contudo, equilibrar, olha aqui o tema, esses dois aspectos, agindo com lucidez e sensibilidade, talvez seja a melhor forma de se alcançar a justiça. Tese. Então ele associou o tema que está na banca, que foi proposto, com a tese dele. Qual é a tese dele? É que é difícil equilibrar as duas coisas. Vamos voltar lá para o texto? Para poder ver como é que ele fez isso? Aí você vai falar assim, mas isso não está lá naquele texto motivador? Não está não, quer ver? Olha só. Vamos voltar lá e eu vou te mostrar como que não tá. Tem como voltar lá, né? Aqui. Olha aqui. Quem julga sem equilibrar lucidez e sensibilidade não alcança a justiça. Então ele disse lá que a melhor forma é essa. Equilibrando, é a tese dele. Que está relacionada com quem? Com o tema. Agora olha aqui o texto. Muita gente vê a compulsão compulsória e decisão entre julgar com a cabeça e julgar com o coração. Ato de julgar. Nesses termos, razão e sentimento tornam-se incompatíveis. O homem deveria reconhecer e homenagear sua complexidade, jamais admitindo a separação.
Cara, ele está totalmente coerente com aquilo que foi dito. Olha lá o texto dele. Olha lá. Não foi copiado, foi entendido. Tema de extrema importância para a sociedade, o ato de julgar, apresentou, palavra-chave. Definiu, é a tarefa das mais difíceis. Olha a tese, talvez seja a melhor forma de alcançar a justiça. Mas antes disso ele diz o quê? Ó, equilibrar esses dois aspectos. Seja a melhor forma de alcançar a justiça. Não é a tarefa das mais difíceis? Não tem que equilibrar? Apresentou a tese. Aí você vai falar assim, pô, por que eu não pensei isso na hora, né? Olha só. O que você vai fazer? Você não tem a sua folha de rascunho? Você vai pegar a folha de rascunho e vai se perguntar, qual é a palavra-chave desse tema? Tem sempre uma palavra-chave. Dessa palavra-chave, você vai dar uma definição. É assim. Isso aqui é o primeiro período. Começou o seu texto. Depois eu vou explicar como é que você vai montar a tese. Porque como é que a sua tese vai surgir? Sua tese vai surgir da seguinte forma. Você tem um tema, você tem um assunto, você vai se perguntar, o que eu sei sobre isso? Nessa prova, o examinador já te dá. O que o seu examinador o seu examinador deu? Que você tem que ter um equilíbrio entre razão e sentimento. A sua tese tem que estar relacionada a isso aqui. Você pode dizer que é difícil, você pode dizer que é fácil, você pode dizer que isso aqui é uma busca, e aí você pode dizer como buscar isso. Existem várias formas de se trabalhar com isso daqui. Bom, o que eu sei sobre o equilíbrio da razão e do sentimento? O que você sabe sobre é o que é a sua tese. O que você sabe sobre é o que é a sua tese. Então aqui vai dar o segundo, no máximo, terceiro período da sua introdução. Pronto. Depois você vai discutir uma coisa e você vai discutir outra no seu desenvolvimento. Nossa, a professora falando parece fácil assim, simples assim. Mas professora, eu fico tão nervoso na hora da prova. Professora, como é que eu começo a fazer a prova? Começo por português, começo pela redação, deixo a redação por último? Não sei. Vai depender de cada aluno. Ó, a sugestão que eu dou é a seguinte. Começou a prova? Vai logo lá olhar o tema. Ai, professora, mas eu vou ficar nervosa. Relaxa. Lê o tema, lê o texto. Pô, não vou fazer isso agora não, vou refletir, vou dar uma respirada. De repente, durante a prova, tem algum texto que te dá uma inspiração. Você volta lá, anota suas ideias no rascunho. Tema, pô, eu acho que vou fazer isso aqui como definição, isso aqui como ideia. Acabou. Galera, vou beber uma água, tá? Já volto.